Bem-vindas ao nosso Intensivão dos Cílios. Eu sou Cláudia Fagundes, sou profissional da área da beleza há 10 anos e nesse intensivão eu vou compartilhar com vocês muito do conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Então são 4 videoaulas especiais que eu fiz para vocês com muito carinho. Vou compartilhar teorias. Se você já é profissional da área dos cílios, são conteúdos que vão ajudar você no seu dia a dia de trabalho. Se você ainda não é profissional da área da extensão de cílios, você vai começar já a se introduzir nesse mercado com um pouco mais de conhecimento e com uma mentalidade um pouquinho diferente de tantas outras profissionais ou pessoas que querem entrar na área. Então, muito bem-vindas ao nosso Intensivão dos Cílios, comigo, Cláudia Fagundes. O nosso Intensivão dos Cílios, então ele vai funcionar com 4 videoaulas especiais que eu desenvolvi para vocês. Nós vamos liberar essas aulas na segunda, quarta, sexta e sábado. Então, por isso que é importante no cadastro, quando você fez, colocar o seu e-mail, porque primeiro você vai se matricular e através desse e-mail eu vou notificá-los todos os dias quando os conteúdos forem liberados, tá? Nesse conteúdo, nessas 4 videoaulas, eu vou compartilhar com vocês bastante conteúdo sobre a técnica da extensão de cílios clássico fio a fio com teoria. Em alguns momentos eu vou fazer alguns treinos com vocês para que vocês se aproximem mais da técnica, tá? Mas fiquem ligadas então no e-mail de vocês, porque sempre antes da liberação dos conteúdos na nossa plataforma de ensino, eu vou mandar o e-mail para vocês para que vocês não percam nada, nenhum conteúdo do nosso Intensivão dos Cílios. Então, começando agora a nossa aula número 1 do Intensivão dos Cílios. Sejam muito bem-vindas e preparem-se para a chuva de conhecimento que eu preparei para vocês. Então a gente precisa primeiro de tudo nos conscientizar da importância de ética e biossegurança no nosso ambiente de trabalho, tá? Então o primeiro de tudo é você ter a sua apresentação pessoal adequada para o ambiente de trabalho que você atua. O que eu quero dizer com isso? Se você trabalha, por exemplo, em um salão onde tem mais profissionais, ou um salão que você atende, nesse ambiente atendem homens e mulheres, então cada tipo de salão tem uma política, tem uma norma de funcionamento e as vestimentas, por exemplo, alguns espaços existem regras específicas para isso. Então sempre conversem com o gestor da empresa que você está trabalhando. Se você vai começar a trabalhar sozinho ou se você trabalha sozinha, também comece a considerar isso, tá? A sua vestimenta é muito importante. Eu não tô dizendo que você tem que ir chique, elegante, não, nada disso, tá? Eu tô querendo dizer que você tem que ir com uma roupa meramente formal, né? Lógico, roupas limpas, roupas adequadas ao ambiente de trabalho, se possível nada de shortinho curto, saia, decote muito grande, porque dependendo do ambiente que você tá, às vezes a sua cliente leva o marido, o filho, talvez acabe causando ali algum tipo de constrangimento. Normas técnicas que você tem que ter em relação ao seu calçado, tá? Não pode ser sapatilha, rasteirinha, nenhum tipo de calçado aberto, tem que ser sempre calçados fechados, por questão de segurança, tá? Nós trabalhamos com pinça metálica, ele é tido como uma ferramenta perfurante, então para evitar algum tipo de acidente, às vezes essa pinça cai no chão, cai no seu pé, corre o risco de você ter, além da lesão, contaminação cruzada. Então, calçado é extremamente importante que você faça uso deles sempre fechados em seu ambiente de trabalho. Então, tênis, sapatilha ou qualquer outro tipo de calçado fechado, tá? Considerar no seu espaço físico sempre um ambiente limpo, arejado, para receber a sua cliente, seguindo também as normas da vigilância sanitária, tá? Você tem que ter o seu ambiente de atendimento não crítico, que seria a recepção do seu espaço físico, e dentro do seu salão tem a área crítica, que é a área onde você vai fazer o atendimento das suas clientes, tá? A área crítica exige um pouquinho mais de cuidado, então o piso tem que ser lavável, parede lavável, evite nesse ambiente produtos ou materiais tecidos, então cortina, tapete, coberta, qualquer tipo de material que não seja lavável ou esterilizado no ato, tá? Então, são normas que são importantes que você siga
e está de acordo com a vigilância sanitária da sua região, tá? Postura profissional, então sempre tratar os seus colegas amigavelmente, manter sempre um ambiente de trabalho saudável e também saber lidar com as suas clientes, né? As nossas clientes, apesar de a gente ter um pouco de intimidade, a gente acaba criando um vínculo maior com elas, mas ainda assim você é profissional e ela é cliente, então mantenha sempre uma postura profissional, prezando sempre pelo bom atendimento e pelo bom relacionamento. Vamos considerar que para uma empresa ter sucesso, você precisa fidelizar cliente. E você fideliza cliente através do seu atendimento, além, é claro, da técnica bem aplicada, mas um dos fatores mais importantes é justamente o relacionamento que você cria com a sua cliente. Então, a sua postura profissional é o que vai manter o seu negócio estável, é o que vai manter a sua cliente fiel por muito mais tempo. Material de trabalho, então sempre usar materiais de procedência, esterilizar, autoclavar todos os materiais que precisar. O que for descartável, jogue fora, tá? Não reaproveite nada do que for descartável e a sua bancada de atendimento sempre limpa entre uma cliente e outra. Isso vai evitar problemas de contaminação e também vai aumentar ali a confiança da cliente em você. Então, quanto mais limpo, mais adequado for o seu ambiente, mais satisfeito ficará a sua cliente em relação ao que você oferece a ela, tá? Produtos, então produtos sempre de marcas reconhecidas ou de procedência, para que você tenha, se porventura acontecer alguma coisa, você tenha lá o respaldo de alguma marca por trás daquilo que você está fazendo e oferecendo para a sua cliente, tá? É bom também vocês sempre considerarem empresas que tenham legalização aqui no Brasil. Eu sei que a maioria dos produtos que a gente tem vem de fora do Brasil, então sempre olhem lá os dados da importadora. Lógico que tem produtos que ainda não têm a liberação da Anvisa, porque é um processo longo, um processo bastante demorado, bastante moroso, mas é importante que você verifique se essa empresa, essa marca que você trabalha, se a importadora tem a licença para isso e se já está nos trâmites de legalização dos produtos que você usa. Então é extremamente importante que você faça isso também, tá? O que é biossegurança? Eu vou ler para vocês aqui o que é biossegurança e a partir disso a gente vai falar de alguns tópicos que são bastante importantes dentro disso, tá? Então a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador, minimizando assim os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e proteção de serviços visando a saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados, tá? Então, biossegurança é tudo que envolve o seu ambiente de trabalho, absolutamente tudo que está ali girando em torno do que você faz, tá? Dentro das normas de biossegurança, uma delas que a gente precisa prezar bastante é o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então você precisa fazer uso das luvas, das máscaras, em alguns casos o óculos de proteção, touca em alguns casos também, tá? Mas o mais importante de tudo nesse primeiro momento é prezar pelas suas mãos, então faça uso de luvas descartáveis e máscara de proteção também para evitar contaminação cruzada. É extremamente importante que você faça uso desses materiais, tá? Higienizar sempre as suas mãos antes dos procedimentos, então o ambiente de trabalho teu, se você trabalha com cílios e micropigmentação, deve ter uma pia na sala de atendimento ou próxima à sala de atendimento. Você vai lavar as mãos e também fazer uso do álcool. Posteriormente a isso, você vai fazer o uso da luva descartável, tá? E também higienizar o ambiente que você vai trabalhar. Então, não só as mãos, mas fazer a limpeza e a asepsia, a esterilização do ambiente do seu de trabalho, tá? Então, a sua bancada de atendimento, a maca, se você usa algum tipo de travesseirinho, alguma coisa assim, também sempre envolver ela em um material que você possa passar álcool e fazer o uso dele entre uma cliente e outra, tá? Higienizar o ambiente de trabalho, foi isso que eu acabei de falar, né? Então, limpar sempre o seu carrinho auxiliar, a sua maca. Se você trabalha com travesseirinho, às vezes aquele encaixe no pescoço, eu aconselho você sempre envolver ele em filme plástico. Entre uma cliente e outra você troca e aplica novamente para outra cliente, caso você tenha só um
material para disponibilizar a elas, tá? Então, o seu cliente nunca pode ter contato direto com o travesseiro, tem que ter sempre uma camada protetora para que não contamine uma cliente, faça a contaminação cruzada de uma cliente para outra. Fazer a asepsia, que é a limpeza da pele da sua cliente, sempre antes de todos os procedimentos, isso vai minimizar os riscos de alergias e irritações. E os seus materiais metálicos sempre autoclavar e esterilizar entre uma cliente e outra, tá? Então, por isso que é importante para você que faz extensão de cílios ter vários pares de pinça, tá? Porque você vai conseguir ao longo do dia fazer vários atendimentos, terminou o dia você vai e autoclava todos ao mesmo tempo, tá? Para não ficar um processo muito demorado entre uma cliente e outra, porque às vezes a gente não tem tempo para ficar esperando para autoclavar esses materiais. Então, entramos agora então no que é extensão de cílios. A extensão de cílios nada mais é do que você acoplar um fio falso em cima do fio natural da cliente, tá? Existem algumas técnicas de extensão de cílios, mas basicamente é essa, você colocar um cílios falso na cliente, tá? Não é cílios postiço que você cola na pálpebra da cliente, isso é um outro tipo de técnica, tá? A técnica de extensão de cílios é onde você cola um cílio sintético, de boa qualidade, boa preferência, boa marca, no cílios natural da cliente. É uma técnica saudável, é uma técnica segura, que não recorre risco algum à cliente, desde que aplicada corretamente. Então, é muito importante que a gente preze por todas as etapas do processo da extensão de cílios, desde a asepsia da pele da cliente até a finalização do procedimento, e a gente vai falar mais sobre isso no intensivão dos cílios, tá? Quem faz extensão de cílios? É aquela cliente que quer ter os cílios mais longo, mais volumoso, quer aposentar o rímel porque não gosta de ficar passando maquiagem, ou mesmo tem alergia à maquiagem. Então, todas as maquiagens que são pretas, elas contêm carbono na formulação. Então, às vezes essa cliente tem alergia ao rímel, ao lápis, ao delineador. Então, é essa cliente que acaba procurando o processo de extensão de cílios para fazer a aplicação. Ela gosta de cílios marcados, ou tem cliente que gosta de cílios mais delicados. A extensão de cílios a gente consegue fazer vários tipos de shapes, favorecendo cada uma das clientes e personalizando o olhar dela. Então, corrigindo algumas falhas, algumas imperfeições, realçando os pontos que ela tem de bonito, para ficar aquela extensão perfeita e o resultado que ela preza, tá? Então, a extensão pode ser delicada ou pode ser extravagante. A gente vai fazer o shape que a cliente deseja, de acordo com a saúde e após a avaliação da anatomia dos olhos e a anatomia do fio natural das clientes, tá? Quem não pode fazer extensão de cílios? Aquela cliente que tem a síndrome do olho seco. O que é a síndrome do olho seco? A cliente fica muito tempo sem piscar, né? Normalmente acontece isso com profissionais que ficam muito tempo na luz branca, então computador, celular. Normalmente são pessoas que piscam menos, a gente fica muito tempo com o olho aberto, né? Esse movimento da pálpebra de abrir e fechar, algumas pessoas não têm esse movimento tão contínuo, e são justamente elas que acabam desenvolvendo ali a alergia à extensão de cílios, porque o processo químico do adesivo acaba causando nelas essa irritação e esse inchaço na área da pálpebra dela, tá? Quem tiver com conjuntivite, por questões já meio que óbvias, mas vamos lá. Conjuntivite, ela é contagiosa, então se a sua cliente tiver, você pega e passa para suas outras clientes, e mesmo porque quem tem conjuntivite já tem os olhos bem sensíveis. Se você colocar adesivo em cima de um olho sensível, a probabilidade dela desenvolver alergia também é muito grande, então bastante cuidado, tá? Se a sua cliente tiver terçol, o terçol, qual que é o risco do terçol? O terçol é uma inflamaçãozinha de um bulbo capilar, né, de um fiozinho da cliente. Pode ser que não pareça muita coisa, mas ela está com os olhos sensíveis também. Às vezes um fiozinho acaba expandindo ali um processo alérgico, uma irritação ainda maior. Então, tudo que a sua cliente tiver de sensibilidade no dia do procedimento, eu peço para que vocês aguardem. Quando ela estiver melhorzinha, aí marca o procedimento para que vocês realizem, tá? Se ela já chegar para vocês com inchaço, irritação, vermelhidão na área dos olhos, a mesma coisa, tá? Às vezes ela veio de manhã cedinho, lógico que ela tá com o olhinho um pouquinho inchado, porque ela acabou de acordar, mas avaliem se
a sua cliente está com algum tipo de irregularidade ali no olhar dela. Então, o olho mais inchado, mais vermelho, a pupila mais dilatada, tudo isso são sinais de que a sua cliente está com os olhos mais sensíveis e corre o risco de uma alergia, tá? Então, para evitar problemas futuros, pede para ela esperar um pouquinho, remarque o procedimento para quando ela estiver melhor. Se ela já fez extensão de cílios e teve alergia à extensão de cílios, provavelmente ela tem alergia ao cianoacrilato, que é um dos compostos químicos dos adesivos. Então, se ela for alérgica a esse composto químico, ela vai ter alergia a qualquer tipo de extensão de cílios, porque ela é sensível ao adesivo, que é o principal produto que a gente usa no procedimento de extensão de cílios, tá? Eu tenho bastante ressalva também quando a minha cliente faz micropigmentação. Então, se ela fez o delineador da área dos olhos, tanto em cima quanto embaixo, eu peço para ela esperar todo o processo de cicatrização da micropigmentação para só depois fazer o procedimento de extensão de cílios, porque ela também está bastante sensibilizada. Se a sua cliente fez a sobrancelha, micropigmentação de sobrancelha, eu peço para ela aguardar pelo menos uma semana entre a micro e a extensão de cílios, justamente também por conta do processo químico do adesivo. Como ela está com a pele mais sensível, eu posso desenvolver ali algum tipo de alergia ou irritação na pele e até mesmo interferir também na cicatrização do procedimento que ela realizou. Se a sua cliente estiver em tratamento de quimioterapia, eu só faço procedimentos após 6 meses da quimioterapia dela ter recebido alta, ou às vezes um pouquinho antes, mas com a documentação médica, com ele assinando e autorizando a fazer o procedimento, porque a quimioterapia é um tratamento bastante rigoroso, a cliente fica muito sensibilizada nesse período e também em muitos dos casos a cliente perde fios, então cabelo, cílios, sobrancelha, e aqueles fiozinhos que estão crescendo são muito sensíveis. Então a gente espera um pouquinho, deixa os cílios dela crescer, deixa o corpo dela reagir melhor, eliminar toda a química do tratamento, para depois então a gente fazer o procedimento de extensão de cílios. E se a sua cliente também tiver blefarite, o que é a blefarite? É a produção excessiva da oleosidade dos cílios naturais, tá? Então, todo mundo tem oleosidade, é normal, mas algumas pessoas produzem isso com muito mais frequência. Então, nesses casos também, ela tem os olhos bastante sensíveis e como ela produz muita oleosidade, os olhos dela, a extensão dela vai ficar sempre suja, sempre com uma marcação, um aspecto sujo, e isso acaba acarretando ali grandes problemas de irritações e agravando ainda mais a saúde ocular dela, tá? Por questão de curiosidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da extensão de cílios, como que ela começou. A extensão de cílios comercial, aquela que a gente conhece hoje em dia, tá? Então foi lá por meados de 1916, no filme Intolerância, que era um filme onde o diretor queria que a atriz, que é essa foto que vai ter aqui ao lado, ela ia dar um close no olhar dela e ele queria que aquele olhar fosse marcado, um olhar mais vibrante, segundo palavras dele, para fazer seus olhos brilharem mais que a vida. Então o que foi feito? A maquiadora na época, a pessoa que trabalhava lá, teve que descobrir uma forma de fazer isso. E como que a gente consegue marcar o olhar da pessoa? Escurecendo a área dos olhos com cílios ou com a maquiagem. Então o que ela fez? Ela pegou uma gazezinha, um tecido e colou ali, costurou ali cabelo humano. Então ela tirou o cabelo e colou naquela telinha, e essa telinha foi então para os cílios colado na pálpebra da cliente, da atriz, e ele deu aquele efeito parecido com os cílios de festa. Então esse foi o primeiro contato que a gente teve com os cílios mais alongados, os cílios mais marcados, voltando mais para o mercado comercial, tá? Depois dele veio então a produção dos cílios inteiriço, que é aquele cílios de festa que ele pega inteiro. Depois dele veio o tufo. Essas duas técnicas, cílios inteiriço e tufo, elas devem ser usadas, é usado ainda hoje, mas elas são usadas com os adesivos à base de látex, tá? Você nunca vai colocar cílios inteiriço e tufo na sua cliente com cola de extensão de cílios, porque a formulação é completamente diferente e o processo de aplicação também. Então, quer fazer cílios de festa? Quer fazer tufo? Faça com cola à base de látex e nunca com adesivos à base de cianoacrilato, tá?
Depois a gente teve a evolução das técnicas, surgiu então lá o cílios fio a fio, que é o que nós conhecemos hoje, com isolamento perfeito, a acoplagem correta, dando mais naturalidade e também prezando pela saúde dos olhos da cliente. Depois do fio a fio, nós tivemos a técnica volume russo e agora também a técnica mega volume. Então, uma técnica é a evolução da outra, mas hoje nós vamos focar mais no fio a fio, tá? O que é o fio a fio? O fio a fio é a acoplagem de um único fio postiço em um único fio natural da cliente. Então, a gente vai colar um fio sintético em cima dos cílios natural da cliente, tá? Essa é a técnica de extensão de cílios clássica ou extensão de cílios fio a fio, tá? Um único fio postiço em um único fio natural da cliente. Depois a gente teve a técnica híbrida, onde a gente vai mesclar as técnicas volume russo e a técnica fio a fio. Ela é uma técnica intermediária, então ela vai ficar mais cheia que o fio a fio e menos cheia que o volume russo. Cada uma dessas técnicas tem um efeito diferente, mas o híbrido a gente vai colocar então um fio postiço, que é o do fio a fio, e no lado a gente vai colocar o leque, que é o fen do volume russo, mais fen a gente deixa mais pra frente, a gente vai focar agora no nosso intensivão dos cílios, a técnica fio a fio, tá? Então, volume russo, a gente vai preencher então todo o olho da cliente com vários lequezinhos. Esse lequezinho, então nós temos essas três técnicas: clássico, fio a fio, híbrido e volume russo. Mega volume, que é a evolução do volume russo, mas a gente vai focar então agora no fio a fio, tá? As técnicas mais avançadas a gente deixa para um próximo momento, que eu vou preparar alguma coisa bastante especial para vocês também, tá? Muita atenção que a gente precisa ter em fazer a extensão de cílios, tá? O primeiro de tudo na hora de fazer o procedimento, é prezar pelo isolamento dos cílios natural da cliente. É muito importante que a gente preze pela saúde dos fios da cliente. Se você fizer uma extensão de cílios com isolamento, com a escolha do fio correto, com o peso, a curvatura, o tamanho correto, se você higienizou os cílios da cliente, você fez uso de produtos de procedência e produtos de qualidade, a extensão de cílios ela é extremamente saudável para os olhos da cliente. Então, por isso que é importante, se você está começando agora, prezar bastante, treinar cada vez mais o isolamento dos fios. Ou se você já é profissional, mas ainda tem dificuldade em fazer o isolamento, preste bastante atenção nisso, tá? Antes de qualquer coisa, faça o isolamento dos cílios naturais da cliente para que seja uma extensão de cílios saudável, tá? Então é muito importante que você consiga fazer o isolamento dos cílios naturais da cliente para que não aconteça o que está aqui na foto ao lado, tá? Extensão de cílios, quando a gente não faz o isolamento correto, ele vira tufo. Esse tufo começa a grudar vários fios naturais naquele fio que você colou. Esses fios, eles vão se romper antes do tempo, vai cair antes da hora, rompendo o ciclo de crescimento individual de cada um deles. O cliente vai ficar com falha, a cliente pode desenvolver ali a triquíase, que é a má formação de cílios, e mesmo danificar a tal ponto de não crescer mais cílios naturais. Além, claro, de alergias e irritações que estão associadas a isso, a má higienização, ao peso excessivo, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção na saúde ocular da cliente. Antes de vender um procedimento, pense na saúde, pense no bem-estar da sua cliente, tá? Então, extensão de cílios saudável é a extensão onde a gente preza pelo isolamento dos cílios antes de qualquer coisa. E segundo, e terceiro e quarto passo, a gente vai falar ao longo desse intensivão dos cílios, que é a escolha correta do fio, peso, medida, tudo isso a gente vai falar, você vai entender um pouquinho melhor, tá? Mas, primeiro de tudo, tenha consciência de que o isolamento é um dos principais fatores para uma extensão de cílios saudável, uma extensão de cílios bem feita. Então, se você vai começar a fazer um procedimento de extensão de cílios agora, tá entrando na nossa área agora, você já vai entrar com uma mentalidade diferente e saber que isolamento é muito importante e, infelizmente, a gente vê no mercado coisas bastante feias,
como, por exemplo, essa foto que consta aqui ao lado, tá? Então, prezem bastante pela saúde ocular da sua cliente, tá? Isso vai fazer com que ela fidelize mais a você, ela vai ter a saúde dos olhos dela sempre bem cuidados, os olhos sempre bem tratados, então é a cliente que você vai ter para a vida inteira, tá? Então, tenham bastante consciência na hora de escolher a técnica de fazer o procedimento de extensão de cílios na sua cliente, tá? Por que é tão importante a gente prezar pelo isolamento dos cílios? Por conta dessa fase de crescimento dos cílios naturais da cliente. Nós temos 3 fases principais, tá? Que é a anágena, a catágena e a telógena, que é a fasezinha de crescimento, onde ela é um bebezinho. Esse bebezinho vai crescer e se desenvolver, e depois ele vai ficar na fasezinha adulta, a fasezinha mais velhinha, ele vai cair e vai dar espaço para crescer um novo fio nos olhos da cliente, tá? Então, se a gente começa a grudar vários fiozinhos naturais, vira aquele tufo, aquela maçaroca de fio, esses fiozinhos que ainda estão em tempo de crescer, eles vão cair antes da hora por conta do peso, ele vai se romper e vai cair antes da hora. Então, esses cílios naturais vai demorar muito mais para crescer, ela vai ficar com uma falha por um tempo muito prolongado, sem contar que pode acarretar ali a má formação desse fio, e dependendo da lesão que você causa na sua cliente, até mesmo esse fio nem cresce mais, tá? Então, por isso que é importante a gente prezar pelo isolamento, considerando essas 3 fases de crescimento dos cílios naturais da cliente, tá? A gente tem uma média de crescimento dos cílios naturais que variam de 90 dias até mesmo 5 meses, tá? É uma média. Aquela cliente que tem um metabolismo mais acelerado, às vezes ela está com a imunidade mais baixa, está fazendo uma dieta muito rigorosa, esses fiozinhos eles vão se romper, vão ser trocados mais rápido, porque ele vai cair muito mais rápido, mas é uma média, tá? Então tem clientes que às vezes é um pouquinho mais rápido, tem clientes que é um pouquinho mais demorado essa fase de crescimento, mas por isso que é importante a gente prezar sempre pelo isolamento correto para fazer a extensão de cílios na sua cliente bem saudável. Então, essa foi a nossa aula de número 1 do nosso intensivão dos cílios. Nos encontramos na próxima aula, na quarta-feira. Antes de liberar o vídeo, eu mando para vocês o e-mail, então prestem bastante atenção no e-mail de vocês, para que vocês tenham acesso ao link. E nos encontramos então na próxima aula com mais conteúdo. Se você tiver dúvida, se você quiser fazer perguntas para mim, acessem o meu Facebook, o meu Instagram, é Cláudia Fagundes BR. Compartilhem comigo lá as dúvidas de vocês, que a gente vai sanando e produzindo conteúdo sempre para que você consiga trabalhar de um jeito melhor, de uma forma mais facilitada e otimizada. Então, beijo no coração de vocês, nos encontramos na próxima aula.